Muito obrigado, Heraldo. Obrigado pelo convite da Dominus. Meu nome é Francis Farias, eu sou natural da cidade de Brasília e sou missionário da comunidade católica Shalom desde o ano de 2004. Na comunidade, eu vivo como comunidade de vida. O que é que significa isso? Estou dedicado 100% à missão. E já morei na cidade de Natal, já morei na cidade de Pacajus, Ceará, morei na cidade de Florianópolis, morei por quase 12 anos na cidade de Santiago do Chile e agora, um pouco mais de 2 anos, estou morando aqui na Diocese de Fortaleza, na Diaconia Geral da Comunidade Católica Shalom. E, bom, o tema dessa noite é um tema que nos diz muito respeito, porque o que nós somos depende da vivência do que a gente vai falar. O estudo bíblico, as práticas de estudo bíblico, e nós poderíamos dizer a nossa relação com a palavra de Deus. Então, antes de entrar na parte mais prática, a gente precisa dar uma pequena base, porque o Papa Francisco, numa homilia, lá no ano de 2018, lá na Casa Santa Marta, aquela homilia diária que ele faz normalmente, ele disse o seguinte: transmitir a fé não é fazer proselitismo, é outra coisa, é ainda maior. Ou seja, o que é o proselitismo? É você fazer uma propaganda, né? Você usar uma tática de fazer uma propaganda e com essa propaganda atrair as pessoas. O Papa continua. Não é buscar pessoas que torçam por um time de futebol, um clube, um centro cultural. Isso pode ser, mas a fé não se propaga com proselitismo. Bento XVI disse bem: a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. A fé se transmite, mas por atração, isto é, por testemunho. Isso é muito importante. Se nós desejamos que a nossa comunidade paroquial, o nosso movimento, a nossa comunidade possa crescer na relação viva com a palavra de Deus, é preciso que, em primeiro lugar, nós façamos esta experiência. Nós vivamos esta experiência e possamos dar testemunho dela. Continua o nosso Santo Padre. E o testemunho provoca curiosidade no coração do outro, e aquela curiosidade, o Espírito Santo a pega e trabalha a partir de dentro. Olha só, o testemunho vai gerar uma curiosidade no nosso irmão. E o Espírito Santo vai pegar essa curiosidade e começar a trabalhar dentro do coração do nosso irmão. Por isso que eu dizia, não pode ser uma técnica meramente humana. É a transmissão da fé. É a transmissão da nossa relação com Deus. Do modo que nós, como povo de Deus, nos relacionamos com Deus. Por isso, nós precisamos testemunhar, viver em nossa vida em primeiro lugar. E aí o Papa continua. A igreja cresce por atração. Atração. E a transmissão da fé se dá com o testemunho até o martírio. Quando se vê esta coerência de vida com aquilo que nós dizemos, sempre vem a curiosidade. Mas por que esta pessoa vive assim? Por que leva uma vida a serviço dos outros? E aquela curiosidade é a semente que o Espírito Santo pega e a leva adiante. E a transmissão da fé nos faz justos, nos justifica. A fé nos justifica e na transmissão nós damos a verdadeira justiça aos outros. Quis começar com esta homilia do Papa Francisco para que nós comecemos a compreender ou fortaleçamos a nossa compreensão de que a vivência de um estudo bíblico na nossa comunidade paroquial vai se dar, em primeiro lugar, na minha vivência pessoal e na minha vivência comunitária da relação com Deus, através da Santa Palavra, das Sagradas Escrituras. Ok? Então, não é uma técnica,
não é um instrumento de marketing, um instrumento de venda, um instrumento psicológico. Não. É a transmissão da fé. Por isso é necessário, em primeiro lugar, que nós vivamos e que possamos dar testemunho. Este testemunho gerará curiosidade e o Espírito Santo vai trabalhar no coração dos nossos irmãos. Tá ok? Pronto. Tendo esta base, nós precisamos avançar um pouquinho mais e nos perguntar o que é a Bíblia? O que são as Sagradas Escrituras? A gente tem uma definição clássica. É a palavra de Deus. É Deus que se comunica com o seu povo. E descendo um pouco mais, nós podemos falar da Bíblia, da Sagrada Escritura, como a fonte da revelação de Deus. A Bíblia contém tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Não tem nada de errado na Bíblia em relação à nossa salvação. Ah, Francis, mas eu vi lá na Bíblia, lá no livro do Gênesis, que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. E a astronomia, a geologia dizem que não foi assim. A Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. A gente precisa ler a Bíblia segundo o gênero literário de cada livro da Bíblia e precisamos ler a Bíblia segundo a intenção que o autor sagrado a escreveu, o destinatário original, e a partir disso ter uma leitura em comunhão com o magistério da igreja. Pegando este exemplo do Gênesis, né? O que o autor sagrado quis dizer? Quando eu falo do Gênesis, Gênesis 1, vai dizer: e Deus disse, faça-se a luz. E separou a luz das trevas. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. O que o autor sagrado está dizendo? A palavra de Deus criou. A palavra de Deus cria do nada. A palavra de Deus coloca ordem naquilo que é caos. A palavra de Deus criou tudo o que existe. Deus é o Criador. Dá para entender até agora? Então, o Gênesis, por exemplo, os primeiros capítulos, são capítulos que vão narrar como o autor sagrado compreendia a criação do homem, por exemplo. O homem é criado por Deus com essa dupla identidade, né? O homem, ser humano masculino, o homem, ser humano feminino. A gente vê nos primeiros capítulos do Gênesis a admiração que brota nos olhos e nas palavras de Adão ao ver Eva, que foi feita, tomada da costela, de sua costela, da costela de Adão. Esta sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, esta sim é a vida da minha vida. Esta sim é de igual dignidade. Esta sim eu posso amar como eu sou amado. Gosto de citar um exemplo, por exemplo, as pessoas têm animais de estimação. Mas se você fizer uma pergunta para um pai, para uma mãe, olha, se tiver um incêndio na sua casa, se tiver o seu cachorrinho e o seu filho, e você ter que escolher um dos dois para salvar primeiro, quem que você vai salvar primeiro? Eu até hoje nunca escutei uma resposta diferente de o meu filho. Por quê? Apesar de serem criaturas de Deus, tanto os animais como o ser humano tem uma dignidade superior aos animais. De onde a gente bebe isso? De onde a gente tem convicção disso nas Sagradas Escrituras? No livro do Gênesis, especialmente, né? Em toda a Sagrada Escritura, mas no livro do Gênesis estão estas bases. Tá ok? Então nós falamos da transmissão da fé,
que se dá pelo testemunho, nós falamos o que são as Sagradas Escrituras, e aí eu gostaria de entrar em alguns pontos das Sagradas Escrituras que são muito importantes. Em primeiro lugar, quando a gente fala de Sagradas Escrituras, a gente não fala de um livro que caiu do céu. A gente fala da história de um povo ao qual Deus se revelou, e este povo que registra os feitos de Deus, e o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, registra os feitos de Deus. Então, nós estamos falando da relação de Deus para com o seu povo. E estamos falando também de um Deus que se revela ao seu povo e que, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho único. Como diz o Evangelho de São João, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a plenitude de toda a revelação. E ele se revelou ao mundo, mas de um modo particular aos seus discípulos. E dentre os seus discípulos havia aquele grupo mais próximo dos 12 apóstolos. E este grupo dos 12 apóstolos e o grupo dos discípulos, o que eles fizeram? Começaram a seguir o mandato de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bem, mas o que era o evangelho se não havia a Bíblia, como nós entendemos hoje? Havia os livros do Antigo Testamento, mas não havia os evangelhos. Ninguém tinha escrito nada ainda sobre a vida de Jesus, que são os evangelhos. Então, eles anunciavam aquilo que eles tinham visto e ouvido. Eles testemunhavam aquilo que eles viram e ouviram. O que Jesus ensinou. Como Jesus ensinou a ler as Sagradas Escrituras. Como Jesus ensinou a viver a vida. E o que é que Jesus nos ensinou? Bem, em primeiro lugar, antes de nos ensinar, ou junto com o ensinamento, digamos, a plenitude do ensinamento de Jesus se dá na cruz. Hoje nós estamos vivendo a memória de Nossa Senhora das Dores. E ontem nós vivemos a festa da exaltação da Santa Cruz. E o evangelho, perdão, e a primeira leitura de hoje nos fala muito ao coração. Quando diz o seguinte, que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Sofrimento? Mas o sofrimento não seria contrário ao amor? O sofrimento não seria, na verdade, uma negação ao amor? Algo que Deus não quer? Certamente nós podemos dizer que Deus não deseja o sofrimento dos seus filhos. E certamente nós podemos entender que o sofrimento é uma consequência do pecado. Mas esta consequência do pecado, Jesus a transformou. Jesus, em obediência a Deus Pai, transformou a morte em Páscoa, em passagem para a vida. Jesus transformou a dor em amor. Jesus transformou a desconfiança que havia e que há ainda no coração do homem em relação à bondade do Pai em obediência filial até o sacrifício da própria vida. Tudo isso, Jesus o viveu na sua carne, crucificada e ressuscitada pelo poder do Espírito. É interessante que no Evangelho de hoje, por exemplo, estou falando aqui já das Sagradas Escrituras e da liturgia do dia, porque aqui já é uma aplicação prática da leitura do dia para a nossa vida e para a vida da nossa comunidade. No Evangelho de hoje, uma das opções é o Evangelho de São João, onde narra que Maria estava de pé ao lado da cruz de Jesus. E Jesus, olhando para Maria, diz: Maria, mãe, eis aí o teu filho. E continua dizendo Jesus, olhando para o discípulo que ele amava,
E aqui um parêntese. Quem é o discípulo que Jesus amava? Claro, a gente pode dizer, é São João, o autor do Evangelho. Está errada a resposta? Não, mas ainda não é a resposta plena. Quando o autor do Evangelho de São João escreveu o Evangelho, o Espírito Santo o inspirou a não colocar João, mas sim o discípulo que Jesus amava. E por quê? Porque o discípulo que Jesus amava, quando nós lemos, se atualiza em nossa vida. Você e eu somos o discípulo amado de Jesus. E como discípulos amados, nós escutamos de Jesus do alto da cruz: Filho, eis aí a tua mãe. E continua o evangelho de hoje, e desse dia em diante, desse dia em diante, o discípulo amado a levou para a sua casa. Daí nós entendemos que nós, como católicos, como cristãos, não podemos viver sem a Virgem Maria, sem a intercessão da Virgem Maria, sem a presença da Virgem Maria em nossas casas. Ah, França, mas quem disse isso? O próprio Jesus. Ah, mas eu nunca tinha entendido isso. Pois é, um relacionamento com a palavra de Deus nos faz compreender o que Jesus diz. E mais do que compreender aqui na cabeça, nos ensina a viver como filhos. Porque isso Jesus fez. Ao morrer na cruz por nós e ressuscitar por amor a nós, Ele envia do céu o seu Espírito Santo que nos capacita a viver a vida dos filhos. Você é chamado a viver como filho de Deus. E como é que eu vivo como filho de Deus? Aqui eu vou pegar a canção do Padre Zezinho. De uma criança escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E aí o que ele respondeu? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir, ter o sentimento, sentir o que Jesus sentia. Sorrir, como Jesus sorriu. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A vida do filho, a vida de filhos, é a vida do Filho único de Jesus em nós. E esta vida ele deseja realizar em nossas vidas. E a partir desta obra que Jesus realiza em nós, nós poderemos testemunhar. E este testemunho que se dá com a vida e com as palavras vai despertar a curiosidade no coração dos nossos irmãos, da nossa comunidade paroquial. E eles também vão desejar se aproximar mais da palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia e São Jerônimo diz uma sentença que pode parecer muito dura, mas que é muito verdadeira. Ele diz o seguinte: conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer o próprio Cristo. E desconhecer as Sagradas Escrituras é ignorá-lo. Ou seja, temos esta fonte privilegiada de encontro com Deus, que vem em conjunto com a sagrada tradição, que é todo aquele ensinamento que os apóstolos receberam de Jesus, e como diz São João, ele diz no final do seu evangelho, se fosse para escrever tudo o que Jesus realizou, isso jamais caberia em nenhum livro da terra. E a sagrada tradição, que é tudo aquilo que nós recebemos através dos primeiros discípulos de Jesus, dos santos apóstolos, as sagradas escrituras, junto com o magistério da igreja, diz o documento Dei Verbum. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém, todos juntos.
cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, o magistério da igreja é o ensinamento dos santos padres, dos padres da igreja, dos bispos da igreja, que vão formando este verdadeiro depósito da fé, que vai verdadeiramente interpretando a palavra de Deus. Que a gente não pode cair numa leitura fundamentalista da palavra de Deus, ou pensar que nós vamos inovar a interpretação da palavra de Deus, mas nós lemos a palavra de Deus no mesmo Espírito que a inspirou, e nós lemos a palavra de Deus unidos ao ensinamento dos santos apóstolos e à igreja que o Senhor nos deixou. Sem isso, não é possível subsistir uma verdadeira leitura bíblica, uma verdadeira interpretação. Então, a partir desta base, a partir deste fundamento que nós apresentamos, em primeiro lugar, a fé não cresce por proselitismo, ou seja, não é uma propaganda, mas cresce por testemunho que desperta curiosidade. A partir disso, a partir também, tem alguém que está com o áudio aberto aí, que eu sei que está fazendo dever de casa com os filhos, eu também tenho que passar por isso. Então, desliguei seu microfone para a gente continuar. Então, a partir da importância do testemunho, a partir da definição do que é a Bíblia, do que são as Sagradas Escrituras, da revelação plena que vem através de Jesus Cristo e da afirmação do próprio São Jerônimo, neste mês da Bíblia que nós recordamos, que conhecer a palavra de Deus é conhecer ao próprio Cristo e que ignorá-la, não conhecê-la, é ignorar ao próprio Cristo. Nós entramos na importância do estudo bíblico. Quando nós falamos de estudo bíblico, nós nos referimos particularmente ao método de oração chamado Lectio Divina, a leitura divina, a leitura orante da palavra de Deus, que consiste em uma escada com 4 degraus. Claro, qualquer leitura da palavra de Deus se baseia, em primeiro lugar, no clamor ao Espírito Santo. E não é possível que nós verdadeiramente leiamos a palavra de Deus e nos deixemos inundar por ela e transformar por ela, deixar que o seu poder entre em nossas vidas, não é possível lê-la sem clamar o mesmo Espírito que a inspirou. Então, havendo clamado o Espírito Santo de Deus, nós vamos para o primeiro passo, que é a leitura. Neste passo, nós devemos perguntar o que o texto diz. Por exemplo, no exemplo do Evangelho de hoje, de João 19, Maria aos pés da cruz. O que o texto diz? Nós precisamos mergulhar naquele momento. Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava morrendo na cruz. E na sua morte, no seu abaixamento, ele deu tudo, se deu por inteiro, nada reteve, ao ponto de dar até a sua mãe ao seu discípulo. Nós podemos ver também a postura de Maria aos pés da cruz, de pé. Não como uma mãe que vê o seu filho sendo vítima de alguma coisa aleatória, como se um destino aleatório pousasse sobre ele, mas uma mãe que conhecia o desígnio salvífico do seu filho Jesus, e que a cruz era o modo com que o Pai escolheu para que a humanidade fosse redimida. E mesmo em meio à dor, a mãe dolorosa permanece de pé, sustentando o seu filho e os seus filhos através da sua oração. Vemos a postura do discípulo amado, que permaneceu também ali junto à mãe de Jesus. O segundo degrau desta escada já vai falar sobre o que o texto me diz. Depois de fazer a leitura, nós vamos perguntar o que aquele texto me diz de um modo particular. Aquela meditação. Como está meu relacionamento com a Santa Virgem Maria? Eu confio a ela
as minhas intenções? Eu a tenho como mãe? Eu rezo o terço? Eu preciso crescer nesta devoção? Como eu estou diante das dores da minha vida? Pensando que são frutos do acaso? Ou unindo-me a Jesus para que estas dores sejam mais uma vez assumidas por Ele na cruz e que me redima? Depois eu vou para o terceiro degrau desta escada, onde eu já vou me perguntar o que o texto me faz dizer. Aqui é o momento da oração, onde eu vou dizer ao meu Senhor: Senhor, esta dor que eu passo hoje, eu a entrego a Ti. Te peço, Senhor, que Tu me consideres digno de estar contigo unido na cruz. Muitas vezes eu penso não suportar, mas eu sei que minha mãe está comigo, a Virgem Maria, e que Tu mesmo assumiste a minha dor na Tua cruz. E eu sei que esta dor não tem a palavra final. Virá o Pai e me tomará e me ressuscitará. E minha vida toma um novo sentido. E o quarto degrau dessa escada, que é já a contemplação, que é onde Deus toma minha oração e eu, unido a Deus, me deixo preencher por Ele e deixar que a minha vida seja transformada por Ele. Como a gente citou o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E aí nossa vida vai sendo configurada. A palavra de Deus. Talvez muitos de vocês já conhecessem o método da Lexio Divina. E agora nós vamos pensar um pouquinho como é que nós podemos favorecer esta vivência na nossa comunidade paroquial. Alguns instrumentos que eu vou apresentar aqui, com certeza você também pode encontrar outros, a sua própria comunidade paroquial pode ter outros instrumentos. Então, um lugar privilegiado de encontro com a palavra de Deus é na Sagrada Liturgia. Então, nas nossas celebrações eucarísticas, o devido zelo com a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus, o ambão da palavra digno, o ambão da palavra no lugar devido, segundo as orientações da Santa Igreja, leitores bem preparados, leituras bem feitas. Se há comentarista de missa na sua paróquia, bons comentários que ajudem a comunidade a entrar na palavra daquele dia, a entrar no mistério daquele dia. Há também algumas paróquias, como a paróquia Nossa Senhora das Dores, do meu bairro de origem, que tem momentos de adoração ao Santíssimo em todas as tardes, antes da missa, e eles rezam como comunidade a liturgia das horas. Eles rezam a oração das vésperas. Outras comunidades paroquiais rezam a oração de laudes na manhã. Essas orações que são com salmos, com as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que vão sendo esta oração da igreja. Alguns instrumentos que algumas paróquias utilizam. Eu me lembro que na paróquia onde eu fiz a minha experiência mais profunda com Deus e onde eu me decidi me tornar um cristão de verdade, no sentido de desejar viver o dom do meu batismo, para que São José Operário, logo embaixo do sacrário, tinha um pôster, né? Explicando os passos da Lexio Divina. Tinha um genuflexório, um pôster, e ali já era autoexplicativo, né? Todos aqueles que se aproximavam do sacrário aprendiam este método de oração com a palavra de Deus. Nós podemos também fazer das nossas pastorais um lugar de encontro comunitário com a palavra de Deus. É possível que façamos Lexio Divina comunitárias. É possível que possamos ler o Evangelho do dia e deixar um breve espaço de oração e de reflexão. Que belo seria que se todo o nosso agir pastoral começasse na escuta da palavra de Deus, na escuta da voz de Deus. O Evangelho do dia, a primeira leitura do dia. Nós também precisamos, em um instrumento, levar a palavra de Deus às famílias.
Palavra de Deus que chega à igreja doméstica e que a reconstrói a partir de dentro. Há algumas paróquias que, por exemplo, oferecem um material, um folder explicativo de como rezar em família. A própria pastoral familiar pode visitar as casas e rezar com as famílias, ensinando a rezar com a palavra de Deus. Ensinando, por exemplo, que nas casas de família deveria ter no oratório familiar uma Bíblia aberta. Eu me lembro quando eu era criança que tinha uma Bíblia lá na casa dos meus pais. Minha casa também tem as Sagradas Escrituras. Num retiro que eu participei, um dos primeiros que eu participei quando ainda era jovem, uma jovem testemunhou que os pais dela estavam se separando e ela pegou a Bíblia assim, disse: Deus, se você existe, eu quero que você me fale agora. E abriu assim a Bíblia e aí encontrou uma passagem que dizia: chora Raquel, já não quer mais consolo. E o nome dessa jovem também era Raquel. E ali ela teve uma profunda experiência com o amor de Deus. Por quê? Ainda que este casal estivesse com graves dificuldades no relacionamento, a presença da palavra de Deus naquele lar permitiu que a filha deles fizesse uma experiência com um Deus que é próximo, que lhe fala ao coração. Podemos pensar também nos jovens. E aí nós precisamos de um trabalho mais elaborado, mais específico, ensinar os nossos jovens a rezar. Olha, uma comunidade paroquial que reza com a palavra de Deus é uma comunidade paroquial que, certamente, iluminados pela palavra, vai viver mais o Evangelho. Porque é impossível a gente se expor verdadeiramente à palavra de Deus e continuar sendo as mesmas pessoas. Como diz o livro do profeta Isaías, assim como a chuva que cai do céu não volta para lá antes de ter molhado a terra, assim é a minha palavra, que não retorna a mim antes de ter cumprido a sua missão. Quando nós rezamos com a palavra de Deus, nós nos expomos ao poder de Deus. A palavra de Deus que criou os céus. A palavra de Deus que colocou ordem no caos inicial. Esta palavra, que é uma pessoa, o próprio Jesus Cristo, entra em contato com a nossa vida e transforma a nossa vida. E como ensinar os nossos jovens a rezar? Na comunidade Shalom, a gente tem o costume de ter livros, estudos bíblicos em formato de livros. A gente tem o Encheivos, que é muito conhecido. A gente tem Felizes os que ouvem a palavra de Deus. A gente tem Luz para os meus passos. Mas a comunidade Canção Nova também tem vários livros de estudo bíblico. As edições paulinas também têm vários. Por que não aproveitar desta riqueza da igreja e, por exemplo, nos nossos grupos de jovens, propor: vamos comprar este livro, vamos fazer essa experiência de rezar com a palavra de Deus? E como rezar com a palavra de Deus? Progressivamente, começa com 5 minutos, todo dia, naquele horário, depois vai para 10, depois vai para meia hora. Tomara que consiga separar uma hora para rezar com a palavra de Deus todos os dias de modo pessoal. Lembrar das nossas crianças também, as crianças que estão sendo alfabetizadas ou que ainda não estão sendo alfabetizadas. Nos grupos, na catequese, nós podemos meditar com a palavra do domingo. Por exemplo, se a catequese é no sábado, já meditar com a palavra do dia domingo seguinte, para que esta criança, ao participar da Santa Missa com a família, já esteja preparada para receber o anúncio do Evangelho naquele dia. Claro, com toda a pedagogia própria da criança, né? Eu não vou, por exemplo, jamais poderia falar para uma criança como estou falando para vocês. Ela simplesmente perderia o interesse, não tem muita, ainda não tem muita capacidade de manter a concentração por muito tempo. Mas de um modo lúdico, brincando, as crianças também vão ter contato com a palavra de Deus, que vai ser transmitida por aquele catequista. Bem, meus queridos irmãos, apresentei aqui algumas ferramentas, vamos só rever um pouquinho as ferramentas, né, de crescer no amor à palavra de Deus. Nós falamos da Sagrada Liturgia, do zelo com a palavra de Deus, a Santa Missa, algumas paróquias que têm experiência de rezar a oração de laudes ou a oração das vésperas
junto à comunidade paroquial, no templo paroquial, uma oração aberta. Nós falamos também da experiência das nossas reuniões pastorais começarem com a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, deixar alguns minutos de reflexão, uma partilha da palavra de Deus. Nós falamos também da importância da palavra de Deus nas nossas famílias. Que a pastoral familiar, que todas as pastorais possam ajudar as famílias a rezar com a palavra de Deus. Que cada lar, igreja doméstica, tenha uma Bíblia no oratório da casa, Bíblia aberta, para que assim os membros daquela casa tenham sempre aquela fonte para recorrer. Falamos também da experiência dos jovens, quantos nossos jovens precisam ter contato com a palavra de Deus. A experiência de livros que são estudos bíblicos, publicados por comunidades, pelas edições paulinas, que nos ajudam a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Falamos também da experiência das crianças. Como seria bom que os nossos catequistas, que os nossos grupos de criança trabalhassem o evangelho do domingo, para que as famílias ao chegar no domingo, possam as crianças já terem noção daquela palavra que foi proclamada e terem aprendido e vivido através de uma linguagem lúdica a experiência com Deus, através daquela palavra. Então, meus irmãos, isso foi o que eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite. Passo a palavra aí por Heraldo. Estarei também alguns minutos aqui, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Isso mesmo. Francis, só para aproveitar a sua presença também aqui, a gente sabe que você atua diretamente com o setor de famílias, né, da comunidade, e como você estimularia, assim, a própria questão dos casais, né, viverem juntos, né, essa experiência de trazer para o centro da família a palavra de Deus, né? Você deu algumas dicas aí, relacionadas também ao aspecto de criar um oratório em casa e tudo, né? Mas promover um momento familiar, por exemplo, para um momento de oração com a palavra de Deus, né? Como seria mais ou menos isso? Sim, excelente pergunta e já deu aí algumas respostas, né? Eu acho que todo lar cristão precisa ter um oratório, uma cruz, uma Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora. É o mínimo que um lar cristão precisa, porque esta presença vai indicar que o sagrado habita naquela casa. Então, ali a gente tem um lugar. E não um lugar decorativo, mas um lugar que, como família, a gente recorre. A gente tem aquele ditado que toca muito o coração das famílias, que é muito verdadeiro. Família que reza unida, permanece unida. Mas, Francis, como é que eu posso ajudar as famílias a rezar? Em primeiro lugar, rezando, dando testemunho, como nós falamos. O cristianismo cresce não por proselitismo, não é por propaganda, mas por atração. Vivendo na sua vida a oração e testemunhando para os demais. Isso é o mais importante. Logo depois disso, do testemunho, vem algumas dicas práticas. Por exemplo, olha, que dia que vocês vão rezar como família? Vai ser num sábado à tarde? Vai ser num dia de semana à noite, uma terça-feira? Por exemplo, vamos combinar aqui. Olha, você e sua esposa preparam um jantar especial. Vocês fazem aquele momento fraterno. Logo depois, vocês fazem um momento de oração. Pode ser uma oração simples. Ler a palavra de Deus. Pede que cada um partilhe um pouco. Recolhe as intenções de oração. Olha, meu filho, qual oração que você quer fazer hoje? Você quer rezar por alguma pessoa? Por algum coleguinha? Né? Muito importante também a vivência do perdão em família. Agora com as nossas filhas, uma que já chegou na idade de 6 anos, né, já está um pouquinho mais de consciência, ainda não está na idade da consciência plena, não. Mas toda noite, já faz muitos anos, eu rezo com ela, né, faço uma oração, ela reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria e reza o Santo Anjo. E já faz alguns meses, estamos fazendo uma revisão de vida. Minha filha, você tem alguma coisa a pedir perdão a Deus? Não, papai, não tenho não. Filha, quem não se reconhece pecador não recebe perdão. Ah, papai, eu lembro, olha, eu falei assim com a minha irmã. Papai, eu briguei com a minha irmãzinha. Papai, eu bati na minha irmãzinha. Papai, eu desobedeci a mamãe. Então vamos pedir a Deus o perdão?
Eu já uso uma fórmula parecida com a fórmula que a gente fala depois da gente se confessar, né? Digo assim, reza comigo, filho. E eu prometo, com a tua graça, nunca mais pecar. Outro dia ela disse assim, papai, mas nunca mais pecar? Como assim, papai? Mas a gente sempre vai pecar, não tem ninguém que seja tão perfeito. Aí eu disse, filha, você lembra que você fazia isso aqui, ó? Lembra que você sempre fazia isso, sempre errava nessa mesma coisa? Sim, papai. Você já percebeu que você parou de errar nisso daqui? Sim, papai, percebi. Eu disse, do mesmo modo é com o pecado. Às vezes a gente pensa que a gente nunca vai se converter. Falei com outras palavras, né? A gente nunca vai mudar. Mas a graça de Deus pode transformar a nossa vida. A gente não pode se cansar de pedir perdão a Deus, mas a gente tem que sempre, sempre, sempre confiar que Deus pode transformar os nossos corações e as nossas vidas. Falei muitas coisas, né? Mas em primeiro lugar o testemunho, em segundo, e dando essas dicas práticas que ajudam muito a colocar Deus no centro da nossa família. Excelente, excelente. A Helenice mandou uma pergunta aqui pelo chat dizendo o seguinte: de que forma superar o ativismo pastoral e a correria diária das pessoas em prol de momentos de qualidade para escutar a palavra de Deus? Como superar o ativismo, né, a correria, para dar esse momento para as Sagradas Escrituras? Isso é um grande desafio. E o que a gente precisa fazer para superar é dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, converte o meu coração. Porque, infelizmente, por conta do pecado original, nós ainda cremos que nós somos o princípio das nossas ações. Uhum. Como se, como se a pastoral que nós fazemos tivesse início nos nossos esforços. Deus misericordioso conta conosco, instrumentos insuficientes, mas Ele é o autor. Então, uma pastoral sem, sem intimidade com Deus, sem oração, ela é vã, ela não dá frutos. Então, como superar? Dobrando os nossos joelhos no chão e dizendo a Deus: Senhor, converte-me. Senhor, faz de mim uma pessoa orante. Faz de mim uma pessoa que busque em primeiro lugar a tua graça. É uma obra de conversão que Deus precisa realizar nos nossos corações. E a partir desta obra de conversão, nós precisamos colaborar com a graça. Por exemplo, na minha comunidade, a comunidade Shalom, tem um costume que qualquer reunião que a gente faz, qualquer reunião, sempre começa com uma oração. A qualquer lugar que você... Eu morei fora do país, visitei outros países, visitei outros estados do Brasil, toda reunião que a comunidade faz começa com a oração. Isso é um sinal de que Deus tem a primazia. Mas essa primazia, ela começa, em primeiro lugar, na minha vida. E começando na vida de cada membro, ela vai se tornar a primazia de toda a comunidade. Mas é uma obra de conversão. Infelizmente, devido ao pecado original, nós temos esta tendência de acreditar que são os nossos méritos que conquistam. O que o Papa Francisco falava? Não é por proselitismo, é por atração. É deixar que Deus atraia o nosso coração a Ele. A Ângela também colocou aqui no chat: Francis, minha filha perdeu os avós e perdeu o ânimo de ir para a igreja. Ela era coroinha, né, dedicada, e de repente se afastou. Né? Qual seria a dica que você daria também para ajudar, né, nessa circunstância? Foge um pouquinho do tema, mas... É, olha, as crianças, elas têm um grande potencial religioso. E a gente vai saber que a semente do Evangelho criou raízes no coração delas depois que passar a fase da adolescência. Porque a fase da adolescência é um pouco uma fase, um pouco não. Hormonalmente, o corpo das crianças, dos adolescentes, ele passa por muitas transformações.
E essas rápidas transformações vão trazer algumas características de contestação, de querer encontrar o seu grupo, de questionar os seus valores, né? Isso é uma etapa. E que, quando a gente lança a semente do Evangelho e ela encontra uma terra boa, depois ela vai dar frutos, né? É importante a gente educar e acompanhar. Pronto, isso sobre a adolescência. A sua filha também está vivendo um luto, a perca de um ser querido. E o luto é um processo psicológico que todos aqueles que vivem precisam passar pelos processos, né? Não sou psicólogo, né? Mas tem o processo da negação, aí tem a fase de acomodação e depois tem a fase de integração e superação. Estou falando aqui a grosso modo, eu não sou especialista nessa área, mas só citando que é um processo que o ser humano vive. A morte não é algo inerente à criação do homem. A morte entrou no mundo por conta do pecado. O homem foi criado para a vida. Mas como nós dissemos, em Jesus Cristo, a morte se torna uma passagem. Então, uma das coisas que você pode ajudar é transmitindo o valor da vida eterna. Honrando a memória dos seus entes queridos, do testemunho deles, do aprendizado que fez, da fé na vida eterna. E validando os sentimentos da sua filha. Que às vezes também as crianças e adolescentes, eles não sabem muito bem o que estão sentindo. Quando alguém se aproxima e valida o sentimento, quer validar o sentimento? Minha filha, você está com saudade da sua avó? Eu também estou. Eu gostaria que ela estivesse aqui. Agora ela está num lugar tão bom, ela está ao lado de Deus. Você sabia que a sua avó disse isso daqui e assim, assim, assim para mim? Eu estou dando algumas dicas, mas assim, é um processo que precisa ser vivido e os pais precisam acreditar mais na oração deles pelos seus filhos. Reze pelos seus filhos. Reze pelos filhos. A oração dos pais pelos filhos tem um grande valor diante de Deus. E nós temos um grandíssimo testemunho de Santa Mãe, que rezou por Agostinho, que era um homem devasso, um homem entregue às paixões carnais. E ele se converteu, se tornou um grande santo, grandíssimo santo, doutor da igreja. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, eu acho que é isso, né? Foi muito, muito, muito rica a partilha do Francis. Com certeza nós vamos chamar mais vezes para partilhar conosco, né? Realmente o nosso objetivo aqui com o programa No Oceano é exatamente trazer essa experiência prática da evangelização, né? Evangelizadores da Igreja do Brasil inteiro, testemunhando a sua experiência, testemunhando aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida do povo de Deus, né, para nos trazer insights, ideias, né, tirar um pouco da teoria, né, e trazer realmente para a vida prática. Eu acredito que nós, com certeza, tomamos nota aí de muitas dicas para aplicarmos nas nossas vidas paroquiais, tá certo? Francis, nosso muito obrigado, conte com a nossa oração, Deus abençoe você e sua família, viu sua missão, e a todos vocês também, muito obrigado, se vocês gostaram, vocês sabem que logo agora, nos próximos dias, essa aula fica lá no nosso site da Dominus, na página do programa, tá certo? Então é só vocês acessarem lá, não só essa, como várias outras das nossas palestras estão por lá. Tá certo, pessoal? Gente, Deus abençoe, uma boa noite. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, Boa tchau. noite, muito obrigado.